Olá, sou o Guilherme Drey. Vamos hoje fazer mais um podcast da Macedo Vitorino, neste caso sobre a negociação coletiva. É um tema importante, é um tema que marca a atualidade das empresas. A negociação coletiva, como todos sabemos, é muito importante para efeitos de melhoria das condições de trabalho, adaptação da legislação do trabalho à realidade das empresas e dos setores de atividade diferenciados e também para efeitos de pacificação social. E por isso a negociação coletiva não só está prevista na nossa Constituição, como no Código de Trabalho, e o Estado incentiva a negociação coletiva, promove a negociação coletiva. E nada melhor do que termos aqui uma convidada muito especial para falar sobre negociação coletiva, que é a engenheira Ana Dionísio. Ana Dionísio tem trabalhado na área dos recursos humanos há muito tempo, em várias empresas, nomeadamente na Unilever Jerónimo Martins, onde esteve cerca de 10 anos, depois no Grupo ETE, que se dedica à parte de transporte marítimo, logística, e atualmente está na TAP, na Companhia Aérea Portuguesa de Bandeira, e como devem calcular, trabalhando numa empresa desta natureza, tem sempre muito trabalho em sede de negociação coletiva. Ela, neste caso concreto da TAP, mais do que trabalhar na área de recursos humanos, tem trabalhado também na área da negociação coletiva, com diferentes sindicatos, para promover novos acordos de empresa pós-pandemia Covid-19. E bom, temos aqui a Ana Dionísio, vamos conversar um bocadito, vai ser uma coisa simples, informal, e a primeira coisa que eu lhe pergunto é, com tantos anos de atividade, confirma que a negociação coletiva, as convenções coletivas de trabalho, os acordos de empresa são realmente importantes para garantir um bom ambiente de trabalho nas empresas? Isto, obviamente, uma pergunta enquanto uma especialista de recursos humanos que temos aqui. Ana. Olá, sim. A negociação coletiva é muitas vezes determinante para que se consiga a paz social, que se chama a paz social. E a paz social é fundamental quer para operar, quer para conseguir bons resultados. Numa empresa instável, em que não existe harmonia, em que as pessoas não estão preocupadas com aquilo que é o importante fazer, de obter resultados, mas sim com questões laborais, é muito difícil atingir os resultados que se pretendem. Além disso, se nós estivermos a falar de um setor, muitas vezes a negociação coletiva permite que as empresas tenham, no fundo, maior poder negocial do que individualmente ao apresentarem-se como um setor, e permite também que características específicas do setor, dos tempos de trabalho, de questões operacionais, sejam vistas de forma específica, concreta e conseguidas soluções que são melhores do que a aplicabilidade da lei mais geral. Esperando-se também, e sendo esta contratação coletiva equilibrada e uma boa solução para ambas as partes, permite também muitas vezes que, em termos de setor, a própria atratividade do setor seja melhor e com isso consiga mais competitividade. Então, à partida são coisas positivas, à partida tudo parece fácil, mas eu suponho que uma coisa é a teoria, outra coisa é a negociação coletiva na prática. Ou seja, é fácil negociar com sindicatos, é fácil celebrar-se um acordo de empresa, quanto tempo demora uma negociação coletiva, quais assim as principais dificuldades, como é que isto funciona? Não é fácil, é mesmo muito difícil, e é muito difícil porque nós estamos a falar de impactos muito significativos para ambas as partes. Impactos quer financeiros, quer também pelo tempo. Uma negociação coletiva normalmente não é para um ano, ou mantém-se, perdura no tempo, e portanto são decisões muito estruturadas, e por isso nunca é fácil. Passa muito por preparar bem, por se compreender e conseguir financeiramente fazer um acompanhamento e modelar e perceber os impactos financeiros, e depois ir procurando entender o outro lado, entender as expectativas, mantendo um diálogo aberto, que muitas vezes são os problemas que surgem ao longo do caminho, é a questão de nós termos alguma fratura, alguma interrupção de diálogo, e aí nem termos a oportunidade de apresentar ou de discutir soluções. Isso é o pior. Portanto, uma das questões mais importantes é manter sempre o diálogo aberto, sempre a capacidade de continuar a negociar e a dialogar.
e procurar que aquilo que façamos tenha sempre um acompanhamento positivo, quer para aquilo que são os impactos relativamente aos trabalhadores, quer aquilo que são os impactos relativamente às empresas. Muito bem. Então isso significa que nessas negociações há, por assim dizer, uma equipa multidisciplinar, no caso das empresas, a acompanhar as negociações. Não só recursos humanos, mas também outras valências da empresa faz parte dessa lógica, é isso? É fundamental. É fundamental haver especialistas técnicos, seja qual for a operação, mas que existam especialistas que entendem na prática se a solução funciona, qual é a melhor solução, como é que se consegue mais produtividade, como é que se adequam as regras depois no terreno, isso é fundamental. É fundamental também a parte financeira, para aquilo que já disse. É fundamental também a parte jurídica. Claro, sim, espero que sim. E termos, no fundo, quem também analise do ponto jurídico e encontre as soluções do ponto jurídico que se pretendem atingir. E, portanto, é sempre feito numa equipa multidisciplinar. Por exemplo, outras áreas como áreas fiscais também muitas vezes são muito importantes. Portanto, sim, é muito importante. Bem, agora porque na parte jurídica os juristas são sempre uns chatos e pegam-se à lei, mas a verdade é que na lei há um princípio chamado princípio da filiação, de onde se retira que a convenção coletiva de trabalho vincula a empresa, o sindicato e o trabalhador da empresa filiado no sindicato. O que significa que se houver um trabalhador não filiado no sindicato, não está abrangido por esse acordo de empresa, por essa convenção coletiva de trabalho. E há uma questão sempre que se coloca, então se é assim, como é? Temos dois tipos de trabalhadores, o filiado e o não filiado, por exemplo, com salários diferentes. É isso que vocês fazem? É isso que as empresas fazem? Temos dois mundos dentro da mesma empresa, um com salário e outro com outro, ainda que o trabalho seja igual? Em geral, não. Aquilo que, de facto, há uma aplicação direta àqueles que são os filiados ou aderentes daquilo que são as regras negociadas, e depois aquilo que em geral a empresa faz é que não distingue naquilo que são tempos de trabalho, modos de trabalho e remuneração, e que aplica ou por uma decisão de gestão ou por um regulamento interno, daquilo que digamos que é o fundamental. Pode existir situações em que existem matérias que são expressamente excluídas da aplicação a não filiados. Mas, regra geral, aquilo que se pretende é que, naquilo que é o fundamental, tenhamos uma empresa una. Até porque, em geral, as empresas não discriminam, não distinguem por filiação. E, portanto, no fundo, apesar desse princípio de filiação, o que as empresas tendem a fazer é, tudo bem, existe o princípio, mas eu, quanto a questões básicas de salário, tempo de trabalho, eu aplico de forma transversal a todos, mesmo aos não filiados. É mais ou menos isto, não é? Eu costumo até brincar um bocadinho com isso e dizer que se eu, enquanto empresa, cheguei a uma conclusão, a um acordo, empresa ou setor, e acho que aquela função concordei que fosse remunerada desta forma, à partida não tenho razões para remunerar de outra. Muito bem. E já agora, e os sindicatos que celebraram a convenção coletiva, que perderam eventualmente meses a fio a negociar, e dizem, para quê, se isto depois vai ser aplicado a todos e não apenas aos meus? Há alguma forma que eles têm ou que utilizam em regra para compensar essa situação? Existem, como já disse, matérias que podem ser excluídas da aplicação. Existem, por exemplo, questões como prémios de assinatura que também se aplicam apenas àqueles que são filiados. E numa perspectiva um bocadinho mais purista, um sindicato defende os trabalhadores, claro, e melhora as condições de trabalho, e portanto se outros beneficiarem com isso. E há também um mecanismo no código, eu ia perguntar se conhece, se lembra, etc., de onde se retira que por vezes os sindicatos podem incluir na convenção coletiva uma cláusula dizendo se alguém aderir a esta convenção coletiva, que não seja nosso afiliado, tem que pagar uma compensação, uma cota, por assim dizer, ao sindicato. Isso acontece na prática? Acontece, ou seja, acontece e no fundo aí e tem consequências para o próprio trabalhador aderente, que é não só há de facto um FII que tem que pagar para aderir, como essa adesão tem um limite temporal. São 15 meses e ao fim de 15 meses deixa de novamente se lhe aplicar. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma pergunta
que eventualmente não tem aplicabilidade nas empresas onde tem estado, porque a própria lei ainda não foi desenvolvida, que é o seguinte: a Agenda do Trabalho Digno trouxe uma nova regra, basicamente dizendo o seguinte: os trabalhadores independentes, mesmo não sendo trabalhadores da empresa, se forem economicamente dependentes, podem também celebrar convenções coletivas de trabalho. Mas a própria lei, nova, o Código de Trabalho de 2020, enfim, alterado em 2023, diz que isto só vai entrar em vigor depois de uma legislação específica que ainda não foi aprovada. Pergunta assim de uma forma muito genérica: acha viável uma empresa ter convenções coletivas de trabalho para pessoas que não são trabalhadores da empresa e que são prestadores de serviço, ainda com alguma dependência económica, ou é mais difícil? É mais difícil, vejo mais difícil, porque a contratação coletiva já é difícil por tudo aquilo que falámos, tem representatividade, tem interlocutores que têm experiência, muita preparação. Individualmente vejo de alguma forma difícil, e além disso, individualmente, provavelmente haverá outras regras que são mais simples de implementar do que estar aí por esse caminho. Eu concordo. Concordo, acho que vai ser difícil, mas vamos ver, não é? Essa legislação eventualmente sairá, e saindo, logo se verá se tem ou não tem aplicabilidade prática, mas percebo que seja mais complicado. Bom, e pela minha parte, eu acho que nós estamos mais ou menos, a não ser que tenha alguma... Tenho. Eu também vou fazer algumas perguntas. Uma é: a Agenda do Trabalho Digno trouxe um reforço da negociação coletiva, como também já referiu. Há algum ponto desta reforma que mereça destacar? Sim, olha, este era um deles, é este que eu já enunciei. Ou seja, à partida, com base na Agenda do Trabalho Digno, podemos passar a ter no futuro convenções coletivas para trabalhadores que não são trabalhadores subordinados, independentes, que tenham alguma dependência económica. Vamos ver, mas esse é um ponto inovador. O segundo é, estes trabalhadores, que não são trabalhadores independentes, também podem beneficiar de convenções coletivas de trabalho já existentes na empresa, se essas convenções o disserem. Portanto, se uma convenção celebrada entre a empresa e um sindicato disser esta convenção também se aplica a independentes, eles podem passar também a beneficiar da mesma. Mas, mais uma vez, isto ainda não foi aprovado por regulação especial. E outro ponto que é igualmente inovador e também será eventualmente complexo a sua aplicação, tem de facto suscitado muitas dúvidas, tem a ver com o seguinte: deixa que se a empresa contratar entidades externas, que fala-se até em terceirização, e se for uma entidade que vai prestar um serviço que faz parte do objeto social do contratante, por exemplo, se for uma empresa que faz, vamos admitir, transporte marítimo, e se contratar um cargueiro para fazer esse mesmo transporte, ao invés de ser a empresa a fazê-lo, os prestadores de serviço podem beneficiar de convenções coletivas de trabalho já existentes na empresa, se trabalharem pelo menos 60 dias para essa empresa. E isso aparece também de novo na lei na Agenda do Trabalho Digno. Mais uma vez, vamos ver se isto funciona bem na prática ou não. Há dúvidas. Terceiro ponto, isso tem a ver com a Convenção Coletiva de Trabalho também, que é, como sabemos, a Convenção IANA disse muito bem, tende a ter períodos de estabilidade, 4 anos, 5 anos. É uma convenção dura durante um certo período, mas pode ser denunciada no final. Ora, até 2023 a denúncia era livre e era imotivada. A empresa ou o sindicato podiam denunciar a convenção coletiva no final. Mas agora há uma regra que diz, tudo bem, pode haver denúncia, mas a outra parte pode pedir uma arbitragem que vai analisar o fundamento da denúncia. E se a arbitragem disser que a denúncia não tem fundamento, ela não vale como denúncia. Isso é novo. E, portanto, é uma lógica mais de perpetuação de uma convenção já existente. Além disso, essa suspensão, esse pedido de arbitragem, suspende a denúncia. E, portanto, eu diria que fica mais difícil fazer caducar uma convenção coletiva de trabalho ou denunciar uma convenção coletiva de trabalho. E são estas as inovações, basicamente, a Agenda do Trabalho Digno. Há outras, mas estas são as mais importantes, diria eu. Temos estado aqui sempre a falar de quando tudo corre bem, se chega ao fim e há um sucesso. Mas quando a negociação não são concluídas com sucesso,
vias legais é que existem para fazer face aos conflitos? Bom, quando não corre bem, em primeiro lugar, quem sofre são as empresas, diria eu, e os trabalhadores também, não é? E a Ana sabe isso bastante bem. Portanto, quando as coisas correm mal, temos aquilo que se chama conflito laboral coletivo. Pode, no limite, acabar numa greve. As greves são uma abstenção coletiva de trabalho concertada, com vista a pressionar o empregador, e nesse caso os trabalhadores também perdem o salário no dia de greve, portanto também é-lhes prejudicial desse ponto de vista, e as empresas perdem a produtividade nesse mesmo dia. A partir de uma greve é um último recurso. Havendo uma greve ou havendo um conflito coletivo, a lei tem mecanismos para tentar minimizar esse conflito. Conciliação, mediação e arbitragem. E o Estado como que ajuda nesta tentativa de resolução dos conflitos. Na conciliação tem um conciliador, que ajuda a conciliar as partes. Na mediação empresta um mediador, também do Ministério do Trabalho, para mediar o conflito. E na arbitragem há árbitros que vão tentar resolver o conflito, seja ele quanto a uma interpretação de uma convenção coletiva, uma aplicação de uma convenção coletiva ou um conflito sobre reivindicações que podem culminar numa greve. Portanto, temos todo o sistema montado para que a Convenção Coletiva de Trabalho vingue, se aplique, corra bem, como a Ana Dionísio disse logo no início, em benefício das empresas, dos trabalhadores e da economia em geral. E pronto, eu acho que com isto estamos conversados, não é? Falámos, temos aqui um episódio bom sobre a negociação coletiva e pela nossa parte, bom dia a todos. Bom dia.